Saudações, anjos! Narração Luiz aqui no canal Tem Química e hoje o nosso bate-papo vai ser sobre distribuição eletrônica em íons. Entenda que sempre que você ter essa ideia, verificar a disposição de um íon, ele equivale a uma espécie química com desequilíbrio de carga. Ou seja, o número de partículas que são positivas na estrutura é diferente do número de partículas que são negativas. Ou seja, o número de prótons é diferente do número de elétrons. O que não acontece com os átomos, que é um sistema eletricamente neutro. Ou seja, o número de carga positiva é igual ao número de carga negativa, que equivale a uma quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons. No íon não é assim. Nos íons, a quantidade é diferente de prótons e elétrons. E pode acontecer, de repente, de você ter mais prótons do que elétrons, ou então o inverso, mais elétrons do que prótons. E por causa disso, você vai ter uma definição para cada tipo de íon, que você vai chamar de cátion ou então de ânion. O cátion é um tipo de espécie eletricamente carregada com carga positiva. Repetindo, cátion tem carga positiva. Isso significa que ele perdeu elétrons. Então fica superior ao número de cargas positivas que são os prótons. Repetindo, nos cátions, o número de prótons é maior que o número de elétrons. Agora, em relação aos ânions, acontece o inverso. Como é que funciona? Nos ânions você vai perceber que existe uma carga negativa neles. E isso acontece porque ele ganhou elétrons. E por ele ter ganhado elétrons, a quantidade de elétrons fica superior à quantidade de prótons. Então prevalece de fato a carga negativa. Então, bora recapitular. Toda vez que você tiver um íon, se ele tem carga positiva, é chamado de cátion, ele perdeu elétrons. Se você tem um íon que tem carga negativa, ele é um ânion, tá bom? Porque ele ganhou elétrons, então fica com mais elétrons do que prótons. Nessa disposição, o que eu preciso agora avaliar? Pode acontecer de repente, tá? Quando você já complementa toda essa ideia aqui, você vai ter que validar a condição de distribuição eletrônica. Só que a gente pode prever quando um elemento químico vai formar um cátion ou então quando ele vai formar um ânion. Como é que vai acontecer isso? É justamente a questão da distribuição eletrônica. Você vai vislumbrar para a distribuição eletrônica uma possibilidade importante, que é a quantidade de elétrons da última camada. Então, se você vislumbrar que ao fazer a distribuição eletrônica, de acordo com o diagrama de Linus-Pauling, tá? Se você de repente tem dificuldade nesse item, calma, eu vou deixar um card aqui em cima, que é para você verificar a parte de como desenvolver distribuição eletrônica de acordo com o diagrama de Linus-Pauling. Tudo bem? Então assim, após isso, tá? Se você quiser travar o vídeo aí, vai para esse e depois volta para cá, não tem problema, tá legal? Porque aqui é tudo uma sequência. Então como é que funciona? Você vai fazer a distribuição eletrônica. Se de repente aparece na última camada 1, 2 ou 3 elétrons, isso provavelmente vai formar um cátion, tá? Ele tende a perder elétrons quando só tem um elétron na última camada. Ele tende a perder 2 elétrons se ele tiver 2 elétrons na última camada. E ele tende a perder 3 elétrons se ele tiver 3 elétrons na última camada. Não vai esquecer que quando se perde é cátion, então ele tem carga positiva. Então fica assim, ó, um elétron forma uma carga mais 1. 2 elétrons fica uma carga mais 2. 3 elétrons fica uma carga mais 3. Quando acontece, em geral, dele possuir 5, 6 ou 7 elétrons na última camada, você vai tender a ganhar elétrons. Então, você vai perceber que ele vai formar um ânion. Quem tem 5 elétrons, em geral, ganha 3. Quem tem 6 elétrons na última camada, em geral, ganha 2. E por último, quem tem 7 elétrons na última camada, ganha apenas 1 elétron. Isso tudo é baseado numa condição que a natureza ela escolheu o melhor caminho, ou seja, aquele que seja menos de desgaste energético. Então, eles tendem a ionizar-se, formando cátions ou ânions, para justamente formarem um elemento que possua a mesma configuração eletrônica de um gás nobre. Ele não vai ser um gás nobre, mas ele vai ter a mesma configuração eletrônica de um gás nobre. Então, a última camada dele que vai restar após o processo de ionização vai ter a configuração de um gás nobre, que pode ser 2 elétrons, que pode ser o hélio de repente, ou a maioria dos casos que são 8 elétrons na última camada. Ou seja, eles vão tender a obedecer aquele fator da regra do octeto, que é ter 8 elétrons na última camada. Então, nessas condições eu devo te alertar ainda mais uma coisa. Em geral, quem tem 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, em geral, é um metal. E quem tem 5, 6 ou 7 elétrons na última camada, em geral,
é um ametal. É justamente essa discussão que já abre o arcabouço teórico necessário para você complementar a parte de ligações químicas com relação à ligação iônica. Então, nessas condições aqui, eu vou fazer a distribuição eletrônica para o sódio, tá? Repara que o número atômico dele é 11, vou começar. 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1. Pronto, repare. Primeira camada só tem 2 elétrons, segunda camada tem 8 elétrons, terceira camada, que é a última, só tem 1 elétron. Então, ó, só tem 1 elétron aqui. O que você precisa fazer agora? Olha para cá, ó. Só tem 1 elétron. A tendência do elemento sódio é perder 1 elétron. Então ele vai formar um cátion de carga mais 1. Então a distribuição eletrônica para este íon fica assim, ó. Eu vou repetir a configuração Na11 normal, essa representação continua. Na11. A diferença é que vai aparecer agora uma carga mais 1 em cima dessa espécie química. Essa espécie química Na11 mais 1 já está representando o íon. Então, este aqui é o átomo de sódio, este é o íon sódio. Ele está mostrando aqui, ó, que ele é positivo, então ele vai perder 1 elétron. Tá legal? Eu vou repetir agora a distribuição eletrônica e não vou mais precisar escrever a parte do 3s1, porque está demonstrando aqui, ó, que se ele forma um elemento, uma espécie química com carga mais 1, é porque perdeu 1 elétron. Então, vou começar a fazer a distribuição e não vou precisar escrever o 3s1. Eu vou fazer até aqui no 2p6. Pronto, acabou. Por que fica desse jeito? Porque agora eu observo que a última camada dele, que é essa aqui, ó, ela fica com 8 elétrons no total, olha. 2 elétrons com mais 6 elétrons dá 8. Então ele fica estável. É justamente essa jogada que faz com que os íons se estabeleçam na configuração de estabilidade eletrônica. Para o elemento cloro 17, não há problema também. Vou fazer normal, olha. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Pronto. O que eu observo? Primeira camada com 2 elétrons, segunda camada com 8, ó, 2 mais 6 dá 8, terceira camada, que é a última, tem 2 mais 5 dá 7. Então essa aqui é a última camada. Tem 2 elétrons no subnível S e 5 elétrons no subnível P. 2 mais 5 dá 7. Então, olha, 7 elétrons na última camada e tende a ganhar, tá? Vai ganhar 1 elétron só e a carga vai ficar menos 1. Então, você refaz a distribuição eletrônica. Então, fica aqui, ó, 17, normal, repete, porque isso aqui é a quantidade de prótons. Lembra que a ionização é em relação a elétrons, então não muda a quantidade de prótons. Tá? Não muda nada, nenhuma partícula, só muda os elétrons. Então prevalece ainda, continua 17. Vou colocar aqui o cloro. Só que agora, ó, como eu sei que tem 7 elétrons, tá? Vai ganhar 1, a carga é menos 1. Vou colocar bem aqui. Isso já representa que isso aqui é o íon cloro, íon cloreto, e aqui é o átomo de sódio, porque ele é neutro, não tem carga. E esse tem carga. Se é negativa, repetindo, é ânion. Se fosse positiva, seria cátion. Então, este aqui, cloro, negativo, 17, perfeito. Eu vou refazer a distribuição eletrônica. Tá legal? Vou começar, olha. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Repara que agora, na sequência, vem o 3p5. Só que eu preciso inserir mais um elétron, porque ele ganhou 1. Então, no lugar de C5, eu vou colocar 6. Aí fica 3p6. Ao fazer isso, lá na última camada, que é a terceira, olha aqui, ó, ele fica estável com 8. Ó, 2 mais 6, 8 elétrons. Então, é desta forma aqui que você vai estabelecer a distribuição eletrônica de íons.
todas as vezes que você precisar executar, você vai ter que verificar de acordo com essa previsão aqui. Então, repetindo, de 1 a 3 elétrons tende a perder, tá? Eles formam cátions. Então aqui, ó, cátions. De 5 a 7 elétrons, em geral, a tendência é ganhar elétrons, vão formar ânions. E, para finalizar, em geral, quem tem 1, 2 ou 3 elétrons na última camada é um metal. E quem tem 5, 6 ou 7 elétrons na última camada é um ametal, tá? Não vai confundir essa relação aqui, ó. Quem tem só um elétron, por exemplo, o hidrogênio só tem um elétron. Nele não é um metal, tá bom? Não vai esquecer disso, ele é um gás. Bom, desta forma, eu vou sair daqui rapidinho da frente para você dar o print na tela. Vamos lá. Já? Bom, a gente vai ficando por aqui. Não esquece de deixar o seu like se esse vídeo te ajudou e também de compartilhar com os amigos que precisam dessa informação química. E também inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito e ativa aí o sininho da notificação para que você sempre receba um alerta quando eu postar um novo vídeo aqui. A gente se vê até o próximo vídeo. Valeu!